A morte é a nossa única certeza, né? Então, temê-la, não, acho que apreciá-la seria o caso. Houve um tempo em que as poesias eram escritas por homens que não temiam a morte. Eram homens capazes de encontrar uma cor para cada verbo, uma forma para cada tipo de dor, e de achar nos descampados a única flor que tem o cheiro libertador dos poemas. Acima de tudo, esses poetas buscavam o amor. Os pensamentos eram suas carruagens, e a escrita eram seus cavalos enfurecidos e sedentos por devaneios poéticos. O movimento de que fizeram parte era conhecido como o mal do século, e esses homens eram chamados malditos. Uma noite dessas em Roma, após uma orgia, resolvi sair e caminhar um pouco. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de 4 círios batiam no caixão entreaberto. Abri o caixão e vi que era o de uma moça. Para mim, a necrofilia poética é essa representação que as pessoas fazem, que ultrapassa um pouco esse conceito de necrofilia só como parafilia. Há registros de pessoas que, enfim, atingem esse tipo de clima só com um cheiro de um cadáver ou com a visão de alguma coisa que remeta à morte. E eu acho que, especialmente dentro da arte, da poesia, dentro desse tipo de manifestação artística, essa representação próxima da morte já pode configurar uma espécie de necrofilia. O dizer poético que remete à morte remete, ao mesmo tempo, à vida. Para mim tem a ver com criação de mundos possíveis. Sejam esses mundos bons, ruins, feios, grotescos ou bonitos. O próprio corpo, às vezes, eu acho que se torna um objeto para falar da morte. Rasguei o sudário daquele anjo e preguei-lhe 1000 beijos. Após meu gozo fervoroso, ela me abraçou. Vesti minha amada e tomei-a nos braços como uma criança. Saí da capela. No caminho de casa encontrei uma patrulha. O que levas aí? É minha mulher que vai desmaiada? Mas essa roupa branca e longa, serás acaso um roubador de cadáveres? Os lábios do guarda se aproximaram aos lábios de minha amada. Ah, se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu em minhas mãos. No início do século XIX surge Lord Byron, aquele que influenciaria escritores como Charles Baudelaire, Camilo Castelo Branco, entre outros poetas do período romântico. A necrofilia poética seria uma sinfonia executada por esses instrumentistas. Alguns seriam mórbidos e outros eufóricos. Uns atacariam as cordas com mais força, enquanto outros deslizariam os dedos suavemente sobre as teclas. A partitura seria individual, mas o fascínio pela morte os tornaria parte de um único poetário, de uma busca pelo amor utópico que parece estar no obscuro e que, por algum capricho, a vida não lhes deu de bom grado. Um dos poetas que melhor representa Byron e a necrofilia poética é Álvares de Azevedo. Bom, Noite na Taverna
A gente poderia dizer que ele é uma representação bem fiel da necrofilia poética. Quando o Solfieri ele rouba o corpo da amada na igreja, né? E ele simplesmente não é porque ele quer ter esse corpo numa questão sexual, ele quer ter a amada perto dele. Eu acho que a gente pode considerar a própria biografia dos poetas, né? Se a gente for ver pelos registros que tem, o Álvares era um indivíduo muito tímido, muito introspectivo, soturno, e ele não participava das reuniões, né, com os colegas que iam fazer sarais no cemitério. Enquanto que alguns outros poetas, como a questão do Baudelaire, que ele exalta a musa de uma maneira mais sexual, ele teve uma vida mais desregrada dentro de prostíbulos, dentro de orgíacos festins, como eles gostam de representar. Né? A gente pode tentar perceber algum nível de necrofilia, como, por exemplo, quem sabe isso estava mais latente no Baudelaire do que no Álvaro de Azevedo. Parece que em cada um existe uma relação diferente consigo mesmo e com o corpo e com a morte. As distintas relações com a morte que vão ser criadas vão acabar determinando a arte que vai ser produzida naquela cultura. As pessoas não são preparadas para lidar com a morte de uma maneira saudável, de uma maneira natural, da própria natureza de humano, nascer, crescer, morrer, né? Os poetas usam esse tipo de ferramenta, não digo conscientemente, como uma forma de mostrar para as pessoas, de mostrar para a sociedade em si, para o público que vai ler essa poesia, vocês são humanos, vocês vão morrer um dia. Uma sociedade geralmente vai criticar isso porque ela não está preparada a digerir, né? A gente não está aqui apenas para explanar aspectos da necrofilia poética, ou do que seria a necrofilia poética. A gente não está aqui apenas para abrir alguns horizontes, até porque eu acho que se a gente for abrir alguns horizontes, vai ser para aqueles que já têm esses horizontes abertos, já de antemão. Com certeza. Quando entrei no quarto, ela ria. De um riso convulso, como a insânia. Morreu após 2 noites de delírio. Levantei os tijolos de mármore do quarto e com as mãos fiz uma cova. Beijei-a pela última vez e fechei-a em seu túmulo. Por 1 ano, noite a noite, dormi sobre as lajes que a cobriam.